Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai começar outra matéria, que é a transitividade verbal. Eu deixo claro que para você chegar a essa aula, você precisa ter uma noção básica de sujeito e predicado. Se você chegar aqui sem ter essa noção, você vai embananar tudo, você vai embaralhar a matéria toda. E o propósito desse curso, o propósito dessas videoaulas, é ensinar para quem tem realmente dificuldade, passo a passo. Então não há necessidade de correr, tá? Se você está no sujeito e no predicado e ainda não entendeu, continue lá assistindo aquelas videoaulas até chegar a essa daqui, que é transitividade verbal. Bom, o que é transitividade verbal? Eu vou pelo nome. Aqui em cima eu já vou colocar um destaque na palavra transitividade. O que é transitividade? Transitividade é trânsito, né? Aqui, ó. Tem uns trânsitos, tem um trânsito que vai para frente e um trânsito que para. O trânsito que para é chamado de intrânsito ou intransitivo. O trânsito que vai para frente, ele pode ser um trânsito direto e pode ser um trânsito indireto. Como é que a gente vai saber isso? Sempre olhando para o verbo, tá? Então, olha, vamos ler esse outro negócio que eu escrevi aqui, ó. O que é a transitividade? É o comportamento do verbo, como ele se apresenta no período e quais suas exigências. Tem milhões de maneiras de te explicar isso. Eu vou te explicar da maneira mais fácil. Linha de baixo. O que o verbo exige? Ele pede um complemento para se tornar lógico. Tem algumas orações que são lógicas. Tem algumas orações que são ilógicas. Portanto, elas pedem um complemento. Elas exigem um complemento. Tá certo? Se não tiver esse complemento, a oração não vai ter sentido. Tá certo? Então, aqui, ó. Nesse exemplo, ela saiu. Nessa oração, o verbo saiu passa todas as informações de que o leitor necessita. Então, vamos lá. Quando eu chego e falo que ela saiu, eu já entendi que ela não está mais aqui, que ela saiu. Se eu quiser colocar algum complemento, alguma informação extra, ele aceita. Mas são informações que ele vai aceitar e não exigir. Aí que está a diferença. O verbo intransitivo, como é o verbo sair, ele não pede complemento. Ele aceita algumas coisinhas. Por exemplo, ela saiu, aqui embaixo comigo, da sala, ou ela saiu tarde. Tá? Então, esses complementos que eu coloquei da sala ou tarde, pode entrar aqui, como também não pode. Mesmo assim, a oração vai ter sentido completo. Tá bom? Exemplo 2. Ela comprou uma caneta. Então, vamos ler apenas até o verbo. Ela comprou. Não tem a menor lógica chegar perto de uma pessoa e falar que ela comprou. Eu preciso falar, né, o que ela comprou e de quem ela comprou. No caso aqui é só o que ela comprou. Porque se eu chegar com a informação parando no verbo, falando simplesmente que ela comprou, ninguém vai entender nada. Muito menos eu, muito menos você, muito menos a pessoa que nos ouve. Tá? Então aqui, ó, ela comprou. Comprou vai te exigir um complemento. Que complemento que é esse? Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? No caso, uma caneta é o complemento do verbo comprar. Tá certo? Agora vamos aqui para baixo. Isso aqui está tudo escrito para você. Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar gigante. Tá bom? Isso aqui é importante, olha. Os verbos que não exigem complemento são chamados de intransitivos. Aqui comigo. E os verbos que exigem complemento são chamados de transitivos. Os transitivos têm uma tabela de transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Como é que eu decoro isso? Vou te explicar como é que você vai fazer. Primeira coisa, aqui está o mesmo exemplo, outro exemplo, bacana. Tá. Daqui a pouco eu chego nesse decoreba contigo, que eu não gosto muito de decoreba não, tá? Então eu vou te mostrar uma maneira muito mais simples de memorizar esses lances sem ter que ser decoreba. Todos os verbos de ligação serão intransitivos. Por quê? Porque logo depois do verbo de ligação, se ele for realmente de ligação, vem uma qualidade para o sujeito. Então essa qualidade não é do verbo, é do sujeito. Por isso que o verbo é intransitivo. Ele não exige complemento. Esse complemento que vai aparecer não é do verbo, é do sujeito. Então, olha só o que eu deixei destacado na tela. Ela está. Depois aparece a palavra feliz. Feliz completa o sentido de ela, uma condição dela, uma qualidade dela, uma sensação dela. Não tem nada a ver com estar. Tá certo? Olha essa tabela agora. Presta bem atenção.
Vamos ler comigo lá em cima. Verbo de ligação, já classifiquei como intransitivo. Quando o verbo não for de ligação, ele será um verbo significativo. Então, significativo ele pode ser duas coisas: intransitivo e transitivo. Se ele for transitivo, está escrito aí para você, ó. Ele vai ser transitivo direto, indireto ou direto e indireto. Tá bom? Agora vamos lá. Dica. Primeira dica. Muita atenção agora. O verbo transitivo direto ele exige um objeto direto. O que um objeto direto é? Ele é diretamente ligado ao verbo. E para encontrar o objeto direto, utiliza essas duas perguntas sempre. Verbo mais o que, quando for impessoal, não se tratar de pessoa. E verbo mais quem, quando ele for pessoal, se tratar de alguém, de alguma pessoa. Objeto indireto. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. E ele é indiretamente ligado ao verbo, porque entre o objeto indireto e o verbo existe uma pré-posição. Olha só o nome, pré, antes, posição. Então ele fica antes da posição do objeto. Para encontrar o objeto indireto, utilize essas 4 perguntas. Verbo mais a que, quando for impessoal, verbo mais a quem, quando for pessoal, verbo mais de que, quando for impessoal, verbo mais de quem, quando for pessoal. Você vai decorar isso aqui? Não. Você vai saber lidar com o verbo, tá bom? Porque o verbo vai se denunciar, ele vai se apresentar. Aqui tem mais explicando sobre a matéria, aqui as preposições. Eu uso todas as preposições? Uso. Mas o que mais cai nessas provas de concurso? Cai o a e o de. Tá certo? Cai mais esses dois. Mas a gente vai estudar uma porrada. Mas esses dois são os mais sacados de concursos e vestibulares. Exercícios. Esses exercícios aqui já estão resolvidos. Eu vou sublinhando à medida que eu vou te explicando, tá? E eu vou deixá-los todos sem estar resolvidos, todos no formato original, para você resolver em casa, naquele link que eu te falei, que é o nirvanaatomico.com. Eu vou deixar o endereço aí embaixo, você clica, vai lá no blog, baixa, copia lá a matéria, os exercícios e faz os exercícios. Aqui eu vou apagar tudo, eu estou fazendo isso aqui só para te explicar. Aí você faz em casa, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até você se acostumar com essa matéria, tá bom? Então, número 1. As meninas parecem cansadas. Sujeito. As meninas. Sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Predicado é o que sobrou. Então, eu vou colocar aqui, ó, em sublinhado, o predicado. Parecem cansadas. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. O predicado, só para te lembrar, o predicado foi sublinhado. Tá? Só para você se lembrar. E vamos colocar aqui também, aqui, ó. E o sujeito está em negrito. Tá? Então, vou colocar aqui. Sujeito. As meninas, simples. Sobrou? Parecem cansadas. Vou fazer isso aqui 15 vezes contigo. A partir de agora, eu vou fazer 15 vezes. Vamos ver se você acostuma com o lance, então. Esse verbo é verbo de ligação ou verbo significativo? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer. Verbo de ligação. Tem qualidade para o sujeito aqui? Existe. Cansada se refere às meninas. Portanto, é um predicado nominal. Classificando a transitividade do verbo, verbo intransitivo. Vou colocar só nesse exemplo. Não haverá objeto no verbo de ligação. Nem pode, né? Porque o verbo de ligação, ele liga apenas, ele não tem transitividade. Se ele não tem transitividade, ele não tem objeto. Beleza? Então, vamos lá. Número 2. Chegamos muito tarde à festa. Eu vou colocar o sujeito em negrito. Eu posso colocar o sujeito em negrito? Não, porque nós está escondido atrás do chegamos. Então, eu vou deixar tudo como sendo predicado. Então, vai ser tudo sublinhado. Sujeito nós, oculto, certo. Predicado, sobrou tudo. Chegamos muito tarde à festa. É verbo significativo ou verbo de ligação?
Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Epa, é um verbo significativo. Então, existe qualidade para o sujeito? Também não existe qualidade para o sujeito. Então, o predicado é verbal. Transitividade, verbo intransitivo. Por que é um verbo intransitivo? Porque o verbo chegar, ele diz tudo. Muito tarde e a festa podem ser retirados. Quando eu falo chegar, eu já passo a mensagem completa. Ok? Número 3, é assim mesmo, você vai se acostumando. A gente aprende com exercício. Eu vou fazer tudo contigo. Número 3. Ele pegou uma gripe. Quem é que pegou uma gripe? Ele, sujeito. Sobrou o pegou uma gripe. Predicado. Sujeito ele, sujeito simples. Predicado, pegou uma gripe. Vamos ver agora esse verbo. É um verbo significativo ou um verbo de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Volta lá na lição 2, que isso está escrito lá explicadinho. Então, pegou não é um verbo de ligação, é um verbo significativo. Veja bem, se eu falar apenas ele pegou, tem lógica? Não, não tem a menor lógica. Então, preciso de complemento. Complemento que vem depois dele. Ele pegou o quê? Uma gripe. Então, essa transitividade é uma transitividade direta, porque vem depois dele um objeto direto, fazendo com que o verbo se torne verbo transitivo direto. Predicado lá em cima ficou predicado verbal, por quê? Verbo significativo e não há predicativo do sujeito. Beleza, número 4. O governo precisa de mudanças. Quem é que precisa de mudanças? O governo. Opa, negrito. O que sobrou é predicado. Muito bem. Sujeito, o governo, sujeito simples, porque tem apenas o núcleo. Predicado, precisa de mudanças urgentes. Imagine eu falar assim, o governo precisa. Primeiro, precisa é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo, não é de ligação. Precisa eu posso deixar sozinho ali? Se eu deixar vai ficar assim, o governo precisa. Aparece alguém e fala, precisa de quê? Ah, então tem uma preposição nessa pergunta. Se tem preposição, a transitividade é indireta, fazendo com que o verbo se torne verbo transitivo indireto. A perguntinha aqui embaixo. Tá certo? Número 5. O aluno entregou o livro ao professor. Quem é que entregou o livro ao professor? O aluno. Sujeito simples. Entregou o livro ao professor, sobrou. É o predicado. Vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Depois de feito, extremamente simples. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. É inevitável isso. Senão a oração fica incompleta. Então, esse verbo ele vai pedir dois lances diferentes. Entregar é verbo de ligação ou verbo significativo? É um verbo significativo. Vamos lá, o aluno entregou, pare por aí. Vai aparecer alguém e falar assim, entregou o quê? Opa, essa pergunta de o quê é objeto direto. Entregou o quê? O livro. Agora eu te pergunto, entregou o livro a quem? Ao professor. Objeto indireto. Observe que existe aqui uma preposição. Olha aquela. É a contração do a mais o o, fazendo o ao. Esse verbo é verbo transitivo direto e indireto. Portanto, essa transitividade é bitransitiva. Esse verbo é bitransitivo. Eu tenho um verbo bitransitivo que também é uma coisa de falar que é verbo transitivo direto e indireto. Próximo número. Não queremos isso. Posso sublinhar o sujeito? Não, porque o nós está atrás do verbo. Então, vamos lá. Eu vou sublinhar tudo que é o predicado. Nós, sujeito oculto. Predicado. Querer é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Tem qualidade para o sujeito? Também não. Predicado verbal. Qual que é a transitividade? Não queremos. Quem não quer uma coisa. Você não quer o quê? Isso. Verbo transitivo direto, porque não houve preposição. Número 7. Isso mesmo, vou fazer 15 contigo. Depois eu vou apagar para você fazer em casa. O exército necessita da sua ajuda. Quem é que necessita da sua ajuda? O exército. O exército, sujeito simples. Um núcleo, exército, que sobrou é predicado. O predicado fica necessita da sua ajuda. Vamos parar no verbo. O verbo de ligação é o verbo significativo. Verbo significativo. Tem qualidade para o sujeito? Não. E aí, como é que eu vou fazer? Predicado verbal. O verbo necessitar, ele exige complemento? Imagine você diante de uma pessoa falando assim, gente, eu preciso. Precisa de quê?
Ah, eu necessito aqui no caso, né? Desculpa. Necessita de quê? Da sua ajuda? Verbo transitivo indireto. Por quê? Olha o da aqui, ó. De mais a. Preposição. Uma contração de preposição mais artigo. Ok? Número 8. Mariana dizia sempre a verdade. Quem é que dizia sempre a verdade? Mariana. Sujeito simples. Sobrou o predicado. Predicado, verbo é de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Tem alguma qualidade para Mariana? Não. Predicado verbal. Qual é a transitividade? Mariana disse. Poxa, ela somente disse? Não, ela disse ou dizia o quê? Somente a verdade. Verbo transitivo, direto, porque não houve preposição. Ok? Número 9. Você é um homem forte. Quem é que é um homem forte? Você. Sujeito. Sobrou o quê? É um homem forte. Bacana, predicado. Sujeito simples, apenas um núcleo. Predicado é um homem forte. Existe verbo de ligação? Sim. Tem qualidade para você? Também sim, homem forte. Então, predicado nominal. Qual que é a transitividade de um predicado nominal, de um verbo de ligação? Sempre intransitivo, porque não possui objetos. Nem objeto direto, nem objeto indireto. Eu coloquei esse aqui de propósito, só para ver se você lembrou do que eu falei lá em cima, da transitividade do verbo de ligação. Tá? Número 10. Comprei o melhor carro do mercado. Bacana. Quem é que comprei? Eu. Eu posso sublinhar o eu? Não, porque ele está escondido atrás do verbo. Então, o que sobrou tudo é predicado. Vamos lá, então. Sujeito eu oculto. Predicado, comprei o melhor carro do mercado. Vamos ver, tem alguma qualidade para mim? Não. Esse verbo é de ligação ou significativo? Verbo significativo. Então, portanto, até esqueci de colocar aqui, ó. Falei aqui. Predicado. Viu como é que tem que ter atenção, né? Predicado verbal. Beleza. Transitividade. Comprei. Quem compra, compra alguma coisa. Você comprou o quê? Ah, então essa perguntinha é do objeto direto. E o verbo vai se tornar verbo transitivo direto. Tá certo? Bacana. Eles pensaram na coisa errada. Quem é que pensaram na coisa errada? Eles. Sujeito simples, ele. O que sobrou é predicado. Predicado, pensaram na coisa errada. Esse verbo é significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Predicado é verbal. Por que ele é verbal? Porque não tem nenhuma qualidade para o sujeito, que só tem o núcleo, que é eles, classificado como simples. Estou indo na contramão agora. Transitividade. Eles pensaram. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensou em quê? Pensou na coisa errada. Preposição na, em mais a. Olha aqui. Daí eu vou fazer um verbo transitivo indireto. Tá certo? Número 12. Tá acabando. Levanta a mão aí. Havia muita gente na fila. Quem é que havia muita gente na fila? Quem é que havia muita gente na fila? O verbo haver, nesse caso, não aceita de maneira alguma uma pessoa ou alguma coisa que faça a sua ação. Então, não existe sujeito nessa oração. Portanto, o predicado ele será toda oração. Sujeito inexistente. Predicado, havia muita gente na fila. Verbo significativo ou verbo de ligação? Significativo. Predicado é verbal? Sim. Olha lá, olha. Havia muita gente na fila. Então, não tem qualificação nenhuma para sujeito. Transitividade. Havia. Havia o quê? Muita gente. Ah, bacana. Essa pergunta de o quê é uma pergunta do objeto direto. Então, o verbo haver vai ser verbo transitivo direto. Qual que for o sujeito? Inexistente. Número 13. Acho que acaba aqui, ó. Não, tem mais uma. Número 13. Agora, ela não quer mais você. Vamos embora. Quem é que não quer mais você? Ela. Sujeito. Sobrou o quê? Eu vou deixar aquele agora ali para depois se explicar, tá? Ela não quer mais você. Predicado não quer mais você. Tem alguma coisa que fala sobre ela? Eu acho que não. O verbo querer é verbo significativo ou verbo de ligação? É um verbo significativo. Então não tem qualidade para ela. O verbo é significativo, então o predicado é verbal. Quem não quer alguma coisa. Não quer o quê? Ou não quer quem, nesse caso? Você. Ela não quer você. Ela não quer quem? Você. Então, verbo transitivo direto. Porque não há preposição é uma daquelas duas perguntinhas que eu te pedi para praticar. Bacana? Número 14. E tem mais coisa aqui para baixo, ó. Tem bastante coisa.
Aqui, ó, número 14. Obedeça aos pais. Quem é que obedeça aos pais? Você. Posso sublinhar? Posso destacar? Não posso. Não posso. Sujeito oculto. Então, tudo isso aqui é predicado. Obedeça é verbo significativo ou verbo de ligação? Verbo significativo. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não tem. Então, o predicado é verbal. Quem obedece, obedece a alguém. Obedeceu a quem? Aos pais. Olha a preposição, meu irmão. Aqui, ó. Preposição a quem? A resposta aqui do a, aos pais também, tem uma preposição, a contração do a mais o, aos. Então, eu não posso, aqui no caso, eu não posso colocar verbo transitivo direto, porque foi preposicionado e tem o objeto indireto. Então, resposta, verbo transitivo indireto. De baixo, dando uma complicadinha simples, mas muito fácil também depois. Ofereci um livro à menina. Quem é que ofereci? Eu. Posso marcar o sujeito? Não posso. Só posso marcar o predicado. O que sobrou é predicado. O sujeito está oculto, atrás do verbo. Predicado. Ofereci um livro à menina. Oferecer é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Tem qualidade para o sujeito? Não. Então o predicado é verbal. Qual que é a transitividade? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Ofereceu o quê? Um livro, objeto direto. Se ofereceu a quem? A menina. Ah, bacana aqui, ó. Artigo mais preposição, o a, menina. Isso aqui é um caso de crase, que é chamado acento grave, que a gente vai estudar isso posteriormente. Olha o objeto indireto. Então, se eu tenho um verbo, se eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, eu tenho um verbo bitransitivo, que é um verbo transitivo direto e indireto. Número 16, parece que esse aqui é o último. Tá. Esse aqui também é bem estranho, mas dá para fazer uma boa. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui direitinho para você. Quem é que lhe disse boas verdades? Ela. Sujeito simples. O que sobrou é predicado. Predicado, lhe disse boas verdades. Dizer é verbo de ligação ou verbo significativo? Verbo significativo. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Então, o predicado é verbal. Transitividade. Ela lhe disse o quê? Boas verdades. Então, esse aqui, nem coloquei aqui, olha que doideira. Esse aqui é um objeto direto. Ela disse o quê? Objeto direto. Ela disse boas verdades a quem? A você. A preposição aí. Objeto indireto. Então, vai ser um verbo bitransitivo, que é um verbo transitivo direto e indireto. No caso do verbo dizer, ela lhe disse boas verdades. Quem diz alguma coisa a alguém. Então, agora, o que você vai fazer? Eu vou apagar tudo isso que eu fiz e vou deixar esses exercícios prontos para você fazer a análise sintática. Tudo apagado. Se você quiser rever a matéria, você vai recordar essa aula, você vai botar esse vídeo para rodar outra vez. Você vai nesse endereço que tem embaixo, do nivelanatomico.com, vai baixar esse material que vai estar lá disponível, você editar, copiar, editar, colar, e vai tentar fazer esse exercício. No início, é comum você ter alguma dúvida, mas já na terceira aula, já é esperado que você já dê alguns passos sozinhos. É claro, eu não te apresentei adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo do objeto, nada disso eu te apresentei ainda, porque eu estou passo a passo caminhando contigo. O objetivo é esse. Então, aula 4, 5 e 6, eu vou te apresentar esses outros termos, que também são muito interessantes. E são fáceis, tá bom? Então, vai lá, baixa o material que você precisa, estuda, que essa semana já está pintando outro vídeo. Qualquer problema, você me manda um e-mail, comunique-se, tá? Que eu entro em contato. Beleza? Então, um beijão e boa sorte.